Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e, por isso, estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão. Muito obrigado. E para perguntas e respostas do dia de hoje, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Boa noite. Então, vamos lá? Aula 549, 178 pelo YouTube, né? Primeira pergunta. Feminino, 68 anos, casada. Descobri, depois de muito tratamento, a origem dessa doença que carrego comigo. Líquen escleroso vulvar. Diagnóstico considerado autoimune. Como posso resolver essa questão tão constrangedora, a ponto de não querer mais contato físico com o meu marido? Perdi a vontade de viver. Tanto assim não, você está exagerando. Não é contagioso e não é transmissível também, ok? Agora, ainda a medicina fala que a causa é desconhecida. Isso no campo da medicina. Mas no campo da medicina psicossomática, na parte mental, as pessoas que conhecem bem o assunto já sabem de onde se trata, né? Então, vamos entender. Doença autoimune é um termo genérico utilizado para determinar grupo de doenças onde o sistema imunológico ataca o próprio corpo, ok? Então, o sistema imunológico tem a função de proteger o corpo contra infecções, ok? Então, nós temos 75 trilhões de células, então uma parte delas, algumas células têm a função de proteger qualquer invasor que possa prejudicar o corpo, certo? Essa função compete ao
sistema imunológico. Então era um soldadinho para defender. Mas está acontecendo uma coisa diferente. O soldadinho, ao invés de defender, está atacando outras células. Por isso que é autoimune. Então, alguma coisa está acontecendo. Ou seja, 75 trilhões de células, está acontecendo o quê? Guerra civil. Está acontecendo uma guerra civil lá. Próprias células do mesmo corpo, um estão brigando com o outro. Dr. Karl Menninger, que é considerado o papa da psiquiatria moderna, médico, psiquiatra, psicanalista, autor de vários livros, e ele escreveu no livro O Homem contra Si Próprio, o próprio nome já diz, O Homem contra Si Próprio, sobre os níveis de sentimentos sentimentos de vários níveis que tem o sentimento de autodestruição, que age inconscientemente. Inconscientemente, ele faz uma sabotagem no próprio corpo. Na página 23 desse livro, O Homem contra Si Próprio, ele diz o seguinte: finalmente, há no quarto grupo no qual o ego do indivíduo, o ego da pessoa, não aceita a responsabilidade de autodestruição. Você fala, mas isso é uma autodestruição. Fala, não, imagine que eu vou fazer isso contra mim mesmo. Então o ego se defende, se justifica, arruma desculpa e não aceita. Nem faz a menor tentativa de explicá-la ou defendê-la. Então ela fala, não é, e também não sabe explicar por quê, né? Nesse caso, Menninger fala o seguinte: a autodestruição é teoricamente representada por certas doenças físicas. Ou seja, ele fala não é, mas por outro lado cria doenças que vai atacando o próprio, que vai machucando, vai danificando o próprio corpo, que são as doenças. Então doenças começam a aparecer, mas é uma materialização do sentimento de autodestruição. Seria necessário, no caso aqui, estava revendo e reestudando esse livro do Karl Menninger, precisaria de dezenas de telas para explicar detalhadamente sobre isso. Esse sentimento de culpa leva o indivíduo a agir contra a sua própria pessoa, geralmente de forma inconsciente, fatos simples como uma coisa simples, como roer as unhas, arrancar os cabelos. Tem gente que, se você entrar na internet, assim, eu vejo pessoa que tem a mania de tanto arrancar o cabelo, fica calvo e dolorido. Unha, tem gente que chega a roer as unhas, até roer a ponta do dedo. E não para. Isso o que é? Está comendo a si próprio, está se autodestruindo. Okay? Isso é uma coisa bem simples, mas do outro lado tem outras coisas muito mais graves que acontecem que a pessoa não percebe. Então, na Sutra Sagrada, que foi escrita por inspiração divina, ali no capítulo Espírito, tem uma parte que poucas pessoas entenderam. Ali diz, não existe pecado que tenha sido cometido, nem pecado a ser resgatado. Fala, pessoal, mas como? Deus está falando, no meu caderninho não existe pecado que tenha sido cometido. No meu caderninho eu não marquei pecado de ninguém, né? Mas a pessoa marcou por si próprio, dentro da mente dela, aquele sentimento de pecado, aquele sentimento de culpa, a ideia de ter cometido um erro, pecado, e por consequentemente, quem peca tem que ser castigado, então ele castiga a si próprio. Esse é o problema. Se a função do sistema imunológico está atacando o próprio corpo, então isso daí o que é? Como eu disse, é uma guerra civil. Okay? Então é uma guerra que está acontecendo dentro de você. E quem mandou criar essa situação? Quem criou essa situação? Foi Deus? Não. Quando Deus se manifesta, é bem, justiça, benevolência, por si mesmo se está a harmonia, não há quem leve o próximo, não há quem adoeça. Quando Deus se manifesta, não tem doença. Não há doença, não existe desarmonia, não existe conflito, não existe guerra, né? E tudo isso é um desejo de autodestruição, a própria pessoa, o indivíduo ocasiona esse problema. Então a causa, entenda bem, racional, não adianta entender somente racionalmente, de pensamento, somente pela razão que você é filha de Deus. Você tem que entender, como disse Cristo, de todo o teu pensamento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu ser, entender. Por isso que Cristo dizia, guardai esses ensinamentos, guardai é ficar assimilando, guardai mesmo dentro de você, dentro da sua alma. Então,
experimente ler 1000 vezes a Sutra Sagrada. Chuva de néctar, na verdade. A Abertura Jandira de Castro, ela tem uns parentes lá em Fort Lauderdale, estado perto de Miami, e um brasileiro que sofria de AIDS pediu orientação para ela. Ele estava com AIDS brasileiro, e falou: leia 1000 vezes a Sutra. E ele ficou curado. Antes de chegar nos 1000, ficou curado. Ficou curado. Ok? Próxima pergunta. Feminino, 79 anos, casada. Meu filho de 45 anos, solteiro, foi vítima de abuso e contraiu HIV. Preciso de uma orientação. Bom, ele tem que praticar exatamente, se quiser ficar curado, ler 1000 vezes a Sutra, ou copiar o livro A Humanidade Sem o Pecado, ou ler 100, 150 vezes o livro A Humanidade Sem o Pecado. Tem gente que fala, mas é exagero. Fala, tá bom? Então pergunte para a preletora Isabel, da Regional BH Caiçara, que leu 1.300 vezes. 1.300 vezes, ok? Ela conseguiu uma coisa? Conseguiu muitas, infinitas coisas. Ler, inclusive, seu filho precisa ler, inclusive, a Revelação Divina da Grande Harmonia. E ali está muito claro: se fordes vítima de algo atingido por micróbios, né, o vírus, é prova de que não está reconciliado com todas as coisas. Se ele quiser ficar curado, ele tem que perdoar essa pessoa, perdoar do fundo do coração, não da boca para fora, e ler A Humanidade do Pecado centenas de vezes, ou então ler a Sutra 1000 vezes. 1000 é uma forma simbólica de dizer 1000, pode ser 999, tá? Mas leia, leia, leia. Contato com a verdade constantemente. Cada dia você vai descobrindo coisa nova, tá? Eu leio a Sutra há mais de 60 anos, mas até mais. E cada vez a gente descobre alguma coisa nova. Então, faça isso aí também. A senhora fez a pergunta, leia para ele também, tá bom? Outra pergunta. Masculino, 30 anos, solteiro. Sou praticante da Seichonoye há 20 anos. Por que as pessoas, quando conversam comigo, começam a dar certas coisas para elas? Compra carro, com facilidade, empregos melhores, e para mim tenho que me esforçar. Interessante essa pergunta. Eu ensino para os outros dar certo, para mim não dá certo. Tem duas causas aí, ok? Uma delas, se uma dessas pessoas gravarem a conversa que você tem com elas, depois você ouvir a conversa, aquilo que você falou para outras pessoas, você vai, e você colocar em prática, você vai ver que a sua situação muda. Mas, às vezes, você se acostuma com certas coisas. Acostuma com certas... decorou, por exemplo. Normas fundamentais praticantes seichonas. Decorou, mas não pratica. Tem muitos casos assim, tem muitas pessoas assim. Então, quando a pessoa acostuma, ela não sente. Parece que não, né? Tá? Então, tem situações em que... eu já vi muitos casos igual o seu, muitas pessoas assim, pessoas que falavam muito bem, tinham uma eloquência maravilhosa, convencia as pessoas, ficavam chorando, alegres, ficavam emocionadas quando ele falava, e ficavam curadas. Mas uma dessas pessoas, eu não vou falar o nome não, uma dessas pessoas tinha um problema que a causa era exatamente a causa que era a relação com o pai, e que ele não resolveu o problema, porque não perdoou o pai. Mas ele fazer as pessoas perdoar os pais era fantástico, né? E tem outros casos também. Mas aí às vezes a pessoa fala, mas esquece de praticar. Ela fala bonito porque ela decorou, mas não praticou. Então, no seu inconsciente, outro detalhe também, que pode acontecer, no seu inconsciente, o medo de prosperar. Faça uma autoanálise. Faça uma autoanálise. Você vai descobrir que você tem medo de prosperar. Então você rejeita inconscientemente o medo. Okay? O fato de conhecer muitas vezes, teoricamente, por exemplo, o caso do seu Kamino Kusumoto. Um dia ele entrou na sala para que o professor Seicho Taniguchi estava dando orientação. Quando ele entrou, antes de abrir a boca, o professor Seicho falou: perdoe seus pais. Ele ficou parado, assim, mas como? Eu já li a coleção da verdade, os 40 volumes da Verdade da Vida, estão assistindo há muito tempo. O professor Seicho, perdoe seus pais. Perdoe seus pais.
Então ele tinha lido, mas não entendeu, não perdoou os pais. E realmente, quando a ficha caiu, foi quando ele se tornou o maior preletor em termos de ensinar as pessoas a perdoar. Por isso aqui que livro Buscando o Amor dos Pais, vocês vejam quantos milagres que ele andou fazendo, porque ele entendeu, descobriu que ele guardava muita mágoa do pai, muita mágoa da mãe, né? E do padrasto também. Leia 10 vezes o livro, 10 vezes cada capítulo da Humanidade Entre o Pecado, ou faça cópia, e leia também o livro Humanidade para os antepassados. Às vezes há antepassados que ainda estão em muita ilusão, ainda com a ideia de pecado muito forte, aprendeu na vida toda, quando estava na terra, que é pecadora. Até uma vez falei para uma moça, para ler Humanidade, várias vezes, ela falou, mas eu já li 35 vezes, mas não está com cara de quem leu, não, você não entendeu nada, né? Então, da próxima vez, leia outra vez, e pelo menos uma das leituras, faça algumas páginas por dia, antes da leitura da Sutra para os antepassados. Então ela disse, quando foi fazer isso, começou a chorava, copiosamente, toda vez que lia um trecho da Humanidade para os antepassados. Ela estava captando o quê? O despertar do antepassado. Da mesma forma que Maria Madalena, quando soube que Jesus Cristo estava com o fariseu Simão, foi lá e levou o tesouro que ela tinha guardado a vida toda, mais cara, que era um vidro de perfume. Então, quando viu, chegou na frente de Jesus, ela começou a chorar, chorava copiosamente. E as lágrimas caíam bem no pé de Jesus Cristo. Ela pegava o cabelo comprido, enxugava, aí o Simão, olhando aquela cena, falou, se ele é o Salvador, por que aceita falar com uma mulher vulgar como ela? Mas Cristo lia o pensamento e falou, Simão, se uma pessoa te deve 10 dinheiro, outro te deve 200, e você perdoar a dívida dos dois, quem é que vai ter mais gratidão? O de 10 ou de 200? A de que deve 200, claro. Foi, pois é. Ela veio aqui, beijou meus pés, lavou meus pés, você não fez isso. Ela me deu um beijo, você não me beijou. Naquele tempo era comum, né? A Argentina ainda é comum fazer isso. E você não percebeu que, como se dissesse, porque acha que tem pouco pecado, acha que já está livre de tudo. Mas esse pouco pecado que tem, ela não consegue se purificar. Maria Madalena, sentindo que está com muito pecado, mas ao mesmo tempo limpou totalmente o pecado dela, sentimento de culpa, através desse arrependimento. Então, por isso que dizem que se tornou a discípula preferida de Jesus Cristo. Então, exatamente nesse ponto aqui, está na Humanidade do Pecado, é um trecho que eu gosto muito, essa parte aí, e veja como que é importante ler o livro para se purificar através da verdade. Próxima pergunta. Feminino, 38 anos, casada. Sempre fui ansiosa, mas nos últimos meses as crises de ansiedade foram aumentando a ponto de eu ter pânico. Tenho a sensação que eu vou morrer, sinto falta de ar e sufocamento muito forte. Piora quando vou me alimentar, sinto que vou engasgar e perder o ar. Há 15 anos fiz um aborto e minha relação com meus pais é ruim. Esses sintomas ansiosos têm a ver com tais situações? Como devo proceder? Muito obrigado. É comum da ansiedade, a etapa seguinte é a pessoa entrar em depressão. Mas você não vai entrar em depressão, não é muito comum, mas a etapa anterior à depressão é a ansiedade, e é o que você está sentindo agora. Mas isso daí é porque você carrega um sentimento de culpa muito grande, e por mais que você tenta esconder, não adianta, está aparecendo isso, está te cobrando, esse sentimento de culpa está buzinando dentro de você, a voz da consciência, você não devia ter feito isso, não devia ter feito isso. Leia o livro Pela Paz dos Anjinhos, escolha um nome unissex para o seu filho, ou filha, não se sabe se é homem ou mulher, e durante 21 dias você vai fazer uma oração para ele, né, para ela, mas antes da oração, antes de ler a sutra, perdão. Não adianta falar, mas eu já li a sutra para o meu filhinho, para o meu anjinho.
Só isso não é suficiente, não. Enquanto não praticar a oração do perdão, tem pessoas que ainda não se perdoam, porque na própria oração do perdão, é muito fantástica a oração do perdão. Você me perdoa e eu te perdoei, você me perdoou. Então, você me perdoou, a pessoa tem que se sentir que realmente foi perdoada, você tem que sentir que foi perdoada pelo seu filho, né, ou sua filha. E converse com ele, peça perdão e leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade depois, ok? Agora, se coloque no lugar do bebê. O bebê teria toda a sua etapa, mamar, né? Ser amado pelo pai, amado pela mãe, comer doce, escutar a mãe, segurar no colo, ficar cantarolando. Tudo isso é uma coisa que é comum acontecer e os bebês gostam. Então faça isso. Mentalmente, abrace, segure seu filhinho, sua filhinha, né? Peça perdão, sinta que está segurando. Isso tudo é importante, porque o espírito dela vai sentir tudo isso. Tá? E esse sufoco que você está sentindo é um sufoco que ele sentiu na hora que estava sendo abortado. Se o marido, no caso, se o marido implicar, vendo você uma coisa que tem que fazer outra coisa, é o seguinte, é colocar mamadeira, colocar doce na oferenda, mas se o marido começar a implicar com isso, então não faz quando ele está presente, ok? Mas alivie esse sentimento de culpa, sinta que você realmente ama o seu filho, não é porque não está vendo, mas o importante é que ele ou ela estava na fase de desenvolvimento ainda, é diferente do espírito do aborto espontâneo, que geralmente é um espírito que já não vai reencarnar mais, que já está bastante elevado, mas o espírito que ainda está numa fase normal, ele tem muitas vezes, tem que voltar muitas vezes para a Terra. Então foi interrompido essa etapa através do aborto, por isso que precisa praticar tudo isso e limpar esse sentimento de culpa. Outra coisa, faça isso, leia o livro Pela Paz dos Anjinhos e leia também Buscando o Amor dos Pais. Próximo. Feminino, 75 anos, viúva. Sinto cãibra nos pés. No começo, fraca e acaba ficando uma dor grande. Meus pés sempre dói e minhas unhas quase sempre querem encravar. O que fazer? Algumas manifestações nem sempre é psicossomático, ok? Existe a lei da mente, existe a lei do espírito, a lei da vida, mas existe também a lei da matéria, não podemos esquecer isso, ok? Eu lembro que há uns 30 anos, nós estávamos numa confraternização, e um colega teve cãibra, já com uma certa idade, já há muito tempo que não corria atrás de uma bola, e um deles foi correr atrás da bola e começou a ter cãibra. Aí um falou, peraí que eu já sei, eu vou fazer massagem e vai ficar curado. E nada disso, não teve nada, outro não sei o que, nada disso. Aí falou, e ele, a dor da cãibra terrível não parava. Aí levaram rapidamente um pronto-socorro, deram uma injeçãozinha e voltou normal. Aí o médico que atendeu falou, olha, transpirando, a pessoa só elimina sal, né? Então, falta de sal, falta de líquido no corpo, principalmente sal. E o médico dizem também, pela lei da matéria, que potássio é bom, banana, água de coco. Então, aquilo que o médico recomenda é bom fazer. Então, acontece o seguinte também, que médicos dizem, tome 2 litros de água por dia. Mas o pessoal fala, eu não consigo tomar 2 litros de água. Então, faça chá e põe numa garrafa e vai tomar toda hora. Se você gosta de chá, toma chá pelo menos, né? Aquela mulher que não conseguia tomar líquido, lembra que está no livro Mandados em Pecado, que foi atendida pelo Dr. Breuer, e ela não conseguia, colocava o copo d'água na boca, travava tudo, mas aquilo era um conflito inconsciente que ela tinha, daquele caso lá, que num dia de visita de uma pessoa da alta sociedade, viu um cachorro dela sobre a mesa, tomando água que estava do copo que estava na mesa. Então, aquele conflito, aquela raiva ficou lá reprimida. Mas isso tudo era um psicossomático. Então, vai tomando água. E o Guga, aquele tenista, que foi campeão do Wimbledon várias vezes,
ele, cada vez que dava terminava um set, o que ele fazia? Comia banana, por causa disso, para não ter cãibra. Okay? Outro detalhe, mente alegre, ria e sorria diante do espelho todos os dias. Feminino, 53 anos, divorciada. Tenho uma filha de 16 anos. Ela não me respeita. Faço a sutra sagrada, oração para o anjo da guarda, meditação Shinsokan. Ela só anda pelo caminho errado. Tem vício de cigarro, bebida e droga. Recentemente, depois de me afrontar, saiu de casa. Não sei mais o que fazer. Gostaria de uma orientação. Obrigado. Você tem que mudar o modo de ver a sua filha. Você está vendo a sua filha como problemática, como isso, como aquilo, né? Mas está esquecendo que a sua filha é filha de Deus. Está esquecendo desse detalhe. E outro detalhe, anjo da guarda, fazer oração para o anjo da guarda. Que culpa que o anjo da guarda tem? O anjo da guarda não tem culpa nenhuma. Okay? O anjo da guarda é um espírito elevado dentre os antepassados que foi escolhido para ser o anjo da guarda dele. Então não é um espírito baixo. Então o problema não é anjo da guarda. E tudo é projeção da mente. Agora uma pergunta e você vai responder. Você que fez a pergunta, responde sinceramente com você mesmo. Aí que está uma coisa que tem gente que muitas vezes entra na Seichonoye e sai porque ela não consegue enfrentar a si própria. Ela não consegue enfrentar, ela não consegue fazer uma introspecção, fazer uma autorreflexão e aceitar aquilo que vem lá de dentro. Ela prefere julgar, prefere culpar alguém. É o caso que nós falamos agora da autodestruição, que o ego das pessoas não admite que seja autodestruição, mas ele aparece camuflado em forma de doença, que é uma forma de autodestruição também. Okay? Então, como era o seu relacionamento com o seu esposo? Não foi tumultuado? Muitas coisas que ele fazia você não aceitava e acabava em discussão. Não é verdade? Ela deve ter presenciado esses momentos, muitos conflitos, e foi guardando tudo aquilo que ela viu. E quando teve a separação, então, foi outro fato que a deixou muito triste. Ela pode não ter demonstrado, mas ficou muito triste por toda aquela situação tumultuada que viu. A mente dos pais reflete nos filhos, reflete mesmo. Então, quando, aquele caso que eu contei, lá de Cuiabá, a mulher... o filho de 28 anos sofreu um acidente de motocicleta, estava há 8 dias em estado de coma, entre a vida e a morte no hospital. Aí ela lembrou, pensou assim, eu sou Seichonoye, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Largou as coisas que estavam mexendo na cozinha, a janta que eu estava preparando, largou e foi lá na sala, se ajoelhar no pé do marido para pedir perdão. Pediu perdão, e o marido começou a chorar, se ajoelhou também, pediu perdão para ela, os dois abraçados, um pedindo perdão para o outro. É esse tipo de chorar que Cristo disse, bem-aventurados que choram de arrependimento, solta o falso eu, me perdoe, eu estava errado, não, eu que peço perdão para você, eu que peço perdão, um pedindo perdão para o outro. Esta é a verdadeira reconciliação. Não é, eu já esqueci, eu nem lembro mais, está tanto tempo, isso não é perdão, não. Que lá no fundo do baú ainda continua lá, ok? Então, a mudança da mente do pai se reflete nos filhos. Você que fez a pergunta, comece a praticar a oração de perdão e agradecimento para o seu ex-marido. Então, quando começam a participar, é muito comum, os pais começam a participar, até casos de ver, por exemplo, o caso de, mas estou separado dele. Aquele caso que eu já contei aqui, daquele senhor que tinha uma filha que tinha epilepsia, tinha umas convulsões, e ele era separado da esposa. Quando ele começou a participar da Seichonoye, a filha foi melhorando e passou um telegrama, mandou uma carta para a ex-esposa que morava em outro estado, em outra província, no Japão, e falou, participe da Seichonoye, que é bom que a nossa filha está melhorando. Aí a ex-esposa começou a participar e a filha ficou curada. Então, mesmo separado, quando se perdoa um ao outro, a filha começa a melhorar. Okay? Então, faça isso. E outro detalhe, seja amiga da sua filha, não seja simplesmente mãe. Converse, elogie, e os pais esquecem que os filhos estão crescendo, muitas vezes esquecem que os filhos já
já não tem mais 10 anos, e comece agora a conversar mais com a sua filha. Tem mãe que só fala, quando vai falar com o filho, é só bronca, sermão, nada de dar um abraço, nada de conversar, nada de... Quando volta, essa hora de chegar, não sei o que, já começa a dar bronca. Ao invés de sorrir quando o filho chega, a filha chega, não, já fica dando bronca. Então os filhos já não se sentem bem, não se sentem bem. Então procura chegar cada vez mais tarde, porque quanto mais tarde chegar, menos bronca recebe. É isso que acontece. Então, esse é um detalhe que comece a analisar, ser mais amiga da sua filha, e diga mentalmente para ela, que tal você pegar 1 quilo de feijão, coloca na mesa e fala assim, você passa grão por grão, você é filha de Deus amável e harmoniosa, você é filha de Deus amável e harmoniosa, você é filha de Deus amável e harmoniosa, filha de Deus amável e harmoniosa. E não é só a filha que tem que pedir perdão para os pais também pedem perdão para os filhos, faça oração de perdão para a sua filha. Muitas coisas que ela sofreu devido a, muitas vezes, a idade, pessoa muito nova, não sabia, inexperiência, né? É muito comum acontecer isso. Casado novo, então muitas vezes ainda tem aquela fase de explosão, de explodir, é muito comum. Então, é lógico que o importante é entender aquela frase daquele filósofo filósofo chinês, né? Ele disse, errar é não cometer o erro cometido. Confúcio, errar é não cometer o erro cometido, é não corrigir o erro cometido. Você corrigiu, entendeu? Então, não é que você errou, você aprendeu a não errar. Essa coisa, a inexperiência faz isso. É pecado? Não é pecado, não é porque errou. Então, se a criança está andando, está aprendendo a andar, aprendendo a mexer a coisa, está com 2 aninhos, pega uma coisa, vai pegar uma coisa lá e deixa quebrar, é pecado, tem que apanhar? Não, está aprendendo. Qualquer coisa já interpreta para o lado errado. Então faça isso que eu lhe falei, ame mais sua filha, você vai ver que o resultado vai ser diferente. Mais uma pergunta? Masculino, 59 anos, casado. Minha neta tem 2 anos e 10 meses e ainda não fala. Tem alergia com leite, ovo e vários alimentos. Qual a causa e o que eu posso fazer? Falar com 2 anos, eu não falava com 2 anos e meio. Um dos meus netos, ele tinha quase 3 anos, não falava, mas é inteligentíssimo. Então hoje fala sem parar, né? Mas não quer dizer nada isso. Outro detalhe que é fundamental é... Um dia nós estávamos no carro, o meu engenheiro estava dirigindo o carro, aí estava andando na velocidade normal da placa, aí isso já passou apressadinho assim, falou, que sujeito apressado. Aí o netinho falou, acorda mais cedo, viu? Acorda mais cedo que ficar correndo desesperadamente. Olha, com 3 anos falando isso. Alergia é aversão, Então, a alergia é uma repulsa, uma aversão. Então, o sentimento, quando a pessoa fica meio bronqueado com alguma coisa, ela tem aversão, ela tem uma repulsa, sentimento de não querer falar com o outro, porque está magoado. Então, isso daí é uma coisa para os pais refletirem com quem que ficou magoado, ou se é entre eles, e aí, quando começar a mudar, transformar aquele sentimento de aversão em sentimento de gratidão, o filho vai mudar e não vai ter mais esse problema de alergia, de tanta coisa que muitas vezes se manifesta como, na verdade, como o sentimento inconsciente de não querer se alimentar. Okay? Então, leia a sutra na cabeceira dele todos os dias e também fazer com que a harmonização seja colocada em primeiro plano na mente dos pais. Acabou o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. E agora, para darmos início ao nosso estudo da coleção A Verdade da Vida,
convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Sabe como é que surgiu o seminário do Carnaval? Quem criou foi brasileiro, logicamente. Eu lembro que um grupo de pessoas vieram falar com a gente e falaram: olha, eu não suporto o Carnaval. Ficar 5 dias lá, e naquele tempo não tinha TV a cabo, você era obrigado a assistir Carnaval ou Carnaval na televisão, né? Não tinha outra coisa. E ficar o dia inteiro escutando, ver escola de samba para lá, para lá. Por que vocês não fazem um seminário de Carnaval? Pelo menos eu passo 5 dias no seminário na academia. Aí foi sugerido, daí para frente começou, todo Carnaval tem que ter um seminário. E aí chegou um ponto que, quando os baianos descobriram o seminário de Carnaval, chegou a vir 12 ônibus da Bahia, 36 horas de viagem com 12 ônibus lotados da Bahia, todo o Carnaval. Até criou problema para a academia, que o administrador, no caso o senhor Nakamura, ele falou: vocês têm que aprender que o seminário de Carnaval não é só para baiano, não. Paulista também tem direito, né? Então começou a limitar a quantidade, tanta procura que tinha. Então é por isso que surgiu o seminário de Carnaval. Então, primeiramente, dar um abraço do Arnaldo Muranaka, Regional Catete, Wanda, Maringá, Helena Sati, Maceió, Ubiraci Azevedo, Belém, Bete Maria, Maria Tereza e mais outras pessoas que não estão aqui. Rio de Janeiro, Botafogo, Deise, São José dos Campos, a Alda, Bahia, Barri, Simone, Goiânia, Pretora Dária, Cláudia, Paulo Ribo, Leana Gomes, Regional Lapa, Sônia Cruz, Copacabana, Celeste, Rodrigo Silva, Paulo Magalhães, Sorocaba, Maria Helena, Tomás Roberto, lá de Batatais. Ele mandou mensagem dizendo: senhor, Batatais completou 42 anos de instalação na sede própria, que Batatais construiu a própria sede lá em Batatais. Parabéns, parabéns. E Carnaval estaremos ali, né? Né, Gerson? Estaremos lá. Falei sobre Winston Churchill. Uma vez eu li uma revista Seleções, antigamente era fantástica, né? Até o próprio mestre admirava muito essa revista. E uma vez eu li um artigo sobre Winston Churchill na revista Seleções, e demonstrando detalhes por que ele foi o grande primeiro-ministro do Reino Unido, bem na época da Segunda Guerra Mundial. Tanto assim que ele, que com uma série de problemas para falar, uma série de dificuldades, foi superando tudo. Em 1940 ele foi considerado pessoa do ano. Em 40 a 45 foi o primeiro-ministro do Reino Unido. Foi novamente pessoa do ano em 1949. E segunda vez que foi ministro foi de 51 a 55. Em 52 eu comecei na Setionê, 55, bem nesse período. E Prêmio Nobel da Literatura, em 53. Então, algumas coisas, umas frases de Winston Churchill, ajudou muita gente. Então ele disse, uma delas é o seguinte: o sucesso é ir fracassando em fracasso e até perder o entusiasmo. O sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo, e ir avante, sem perder o entusiasmo. Então, o grande fator que ajuda as pessoas é o entusiasmo. Nunca perder o entusiasmo. Às vezes a pessoa tem toda uma ferramenta para ser um vencedor. Tem conhecimento, tem um currículo fantástico, tem experiência, e quando perde entusiasmo, perde tudo. Então o mestre fala sobre o navio carregado de tesouros, mas que não vai em lugar nenhum. Aquele motor que faz com que a pessoa que faz com que o navio se mova é justamente autoconfiança e entusiasmo. Aí outra frase de Churchill: o pessimista vê dificuldades em cada oportunidade. O pessimista vê cada coisa que ele vê, não vai dar, não consigo. E o otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. Sempre que o Brasil passou por uma série de dificuldades, sempre descobriu coisas novas,
Quando foi o problema da energia elétrica, nós tivemos que aprender a trocar a lâmpada, aquela lâmpada de bulbo, aquela lâmpada de filamento, por fluorescente, e assim nós aprendemos a economizar. Não cantar naquele tempo era long play, né? Não cantar um long play enquanto toma banho, ficar cantando só aprendeu a cantar, só cantar meia música para sair do banho, não ficar tanto tempo no chuveiro. Outro detalhe, não adianta dizer, estamos fazendo o melhor que podemos, temos que conseguir o que quer que seja necessário. Então isso daí ele falava muito na guerra, não, estamos fazendo o que é melhor que podemos. Não, é a mesma coisa que o mestre cita em outras palavras. Eu fiz o que é possível. O mestre falou, fazer o que é possível, qualquer idiota faz. O importante é fazer um pouco mais. Não somente o que é possível. Eu fiz o que foi possível. Não, faça um pouco mais. Aí que está o detalhe de um funcionário, reclamar com o chefe, o senhor deu um aumento lá para o meu colega, mas eu tenho a mesma função dele. Só que, vamos fazer um teste. Você vai perceber por que eu dei aumento para ele. Eu vou dar a mesma tarefa para você e a mesma tarefa para ele, ok? Eu quero que vocês vão lá na loja e verifique, que eu estou querendo comprar uma peça aqui, você verifica se tem lá na loja. Aí ele voltou e falou, olha, chefe, fui lá, não tem. Agora, o outro rapaz foi lá na mesma loja, ele falou que não tem, mas eu perguntei quando é que vai chegar e se tem alguma outra coisa, como é que eu faço para poder substituir enquanto isso. Ele me voltou com um monte de alternativas e você só falou não tem, mas ele não. Já procurou prazo, procurou saber quais outras lojas que você poderia encontrar. Então ele me deu muitas alternativas. Aí está o detalhe do funcionário que é mais eficaz do que o outro. Tá? Então por isso fazer um pouco mais do que os outros. É bom ter livros de citações gravadas na memória, elas inspiram-nos a bons pensamentos, é o que o mestre fala. Ter sempre bons livros e livros de biografia de grandes personagens, que sempre você vai aprender alguma coisa, sempre vai aprender como a pessoa se tornou um vencedor. Se você, por exemplo, analisar por que os Estados Unidos tornou-se aquela potência, verifique também a personalidade de Henry Ford, né? Personalidade do Thomas Edison, do Rockefeller, de todos aqueles que próprio John Deere, tratores Deere, né? De todos eles, do Boeing, que foram grandes homens, mas porque eram personalidade de tenacidade, de vencedor mesmo. Se você está atravessando o inferno, essa frase é bacana, se você estiver atravessando no inferno, não pare. Se estiver atravessando o inferno, não para não, vai embora, que ali não é lugar para você ficar. Frase interessante. É preciso coragem para levantar-se e falar. Essa frase mexe com ego, olha aqui. É preciso coragem para levantar-se e falar, mas também é preciso coragem para sentar e ouvir. Ouvir aquilo que você não quer ouvir, também é importante isso. Quando Churchill fez 80 anos, um repórter de menos de 30 foi fotografá-lo e disse, Sr. Winston, espero fotografá-lo novamente quando o senhor se completar os 90 anos, nos seus 90 anos. E Churchill disse o seguinte, por que não? Você me parece que está saudável. O orgulhoso, essa frase, outra frase do Churchill, o orgulhoso prefere perder do que perguntar qual é o caminho. O ego é tão forte que ele prefere perder do que receber um benefício, né? Então a oratória dele ajudou muito, ajudou muito. Então eu lembro que a forma de muitas pessoas terem um guia para seguir ajuda muito nesse sentido. E outra coisa de Churchill, ele diz o seguinte, a lição é a seguinte, nunca desista, nunca, em nada, grande ou pequeno, importante ou não, nunca desista, nunca renda a força, nunca se renda ao poder aparentemente esmagador do inimigo. Exatamente essa frase ele falou no momento que, na prática mesmo, o exército da Alemanha, do nazismo, estava acabando com a Inglaterra. A Inglaterra não tinha mais suficiente
poder suficiente para vencer os ataques da Alemanha. Então ele falava essas palavras pela rádio, transmitia coragem, incentivo e fazia com que o povo ficasse mais sossegado pela forma tão corajosa que ele falava. Isso ajudou muito o povo a manter aquela paz interior. Tudo isso são coisas que um bom líder ajuda muito. E uma frase que eu lembro que acontece, que eu li na revista, de uma desafeto, uma mulher que não gostava do Churchill, e falou assim: Churchill, se você fosse meu marido, eu colocaria veneno no seu café. E ele falou assim: se eu fosse seu marido, eu ia tomar esse café. Verdade da Vida 34, página 258. Recuperação do pulmão que havia parado de funcionar. As pessoas muitas vezes criticam a Seitonei e duvidam que tenha ocorrido tal cura. Essas pessoas que duvidam, mas como que lê um livro e ficou curado? Pessoas que não acreditam nisso é porque não conhecem nada sobre medicina psicossomática. Não entendem nada que tudo que tudo inicia na mente, tudo é projeção da mente. Então, quando a pessoa não tem a mínima ideia do que mente são e corpo são, e que o corpo não está são porque a mente não está em harmonia, então não acredita que um livro possa curar a outra pessoa. Conhecer um pouco sobre psicossomático é conhecer a si próprio, porque tudo é projeção da mente, tudo é projeção da mente. Então nós vamos evoluindo quando nós fazemos uma introspecção, voltamos a mente para dentro e percebemos que a falha está em nós. No mundo espiritual, eu inseri num dos livros meus sobre a pergunta que um pai fez para um filho que já havia falecido, jovem ainda, e o pai, através de um médium, perguntou para o filho: lá no mundo espiritual tem escolas? Tem, pai, tem. Mas a matéria que tem lá não é nada igual do que tem na Terra, não. Não é nada de geografia, história, nada disso. Lá as matérias estão voltadas para o uso da mente. Por exemplo, uma das matérias que as crianças aprendem lá é aprender a se concentrar, aprender concentração. E na Verdade Vida 34, na página 258 a 260, em 1931, o senhor Suzuki deixou o pulmão dele deixou de funcionar. Ficou achatado, duro como uma tábua. E o médico, quando colocava o estetoscópio, ele não captava nenhum som da respiração. E ele conheceu a Seitonei e compreendeu que tudo é projeção da mente. Foi quando ele começou a analisar, a fazer autorreflexão e exatamente compreendeu que tudo é projeção da mente, exatamente aquela frase que disse Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Então, conheça a ti mesmo é você conhecer a própria mente, como é que você é. Então, conhecer as suas emoções, sentimentos, e saber e controlar, para não ficar deixado por aquelas emoções que te causam mal-estar, porque se está causando mal-estar, você fica irritado, vai dormir com aquilo lá. É lógico que você dorme com aquele pensamento, você acorda envelhecido, né? Aquilo que o mestre citou na Verdade da Vida, volume 8. Muita gente envelhece porque leva para o sono aquelas mágoas, ressentimento, aquele ódio, e acorda cansado. Então, não é a qualidade do sono não é tempo que você dorme, mas a qualidade quando você vai dormir, como é que você dorme. Dorme em paz, tranquilo. Então, menos quantidade de horas dormidas, mas muito mais eficaz do que a quantidade de horas que você dorme, mas dorme com raiva, com ódio, porque o subconsciente continua trabalhando. E você guarda com aquele ódio, aquele subconsciente vai trabalhando e vai fazendo com que as células vão ficando doentes também. Aí ele disse o seguinte, no livro consta o seguinte: ele refletiu sobre sua vida e compreendeu que a pleurisia era a manifestação do atrito que tivera com o pai no ano anterior. Então ele começou a analisar, tive uma briga com meu pai, então a causa está aí. Então, um dia foi para a sede central, então tinha alguns dirigentes, e aí uns dirigentes falaram alguma coisa que ele fez com que ele fizesse uma autoanálise sobre a conduta dele, como que foi a conduta dele, como que foi a reação dele, como que era o relacionamento dele com o pai. No dia seguinte, ele começou a analisar, começou a lembrar. No dia seguinte ele acordou, ele lembrou da revelação divina da grande harmonia.
reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. E dentre as pessoas mais importantes, mais dignas, que você deve harmonizar, são os seus pais. E quem sofreu muito com os pais, com o pai ou com a mãe, e que não conhece a lei da causalidade, vai fica com raiva e não consegue perdoar, e fica, mas ele me fez isso, ele me fez aquilo, ele me aprontou isso, aprontou aquilo, e fica culpando o pai disso ou daquilo. Mas ele não entende que aquilo que aconteceu agora é consequência de um ato que aconteceu numa vida anterior que ele causou. E pensando, ele começou a pensar, né, sobre o pai, sobre aquilo que passou com o pai, e começou a sentir uma vontade de chorar, e começou a chorar. E chorou quando começou a analisar bem a revelação divina da grande harmonia. No mesmo tempo, quando ele parou de chorar, ele fez assim com o braço, que não fazia esse movimento, começou a fazer um movimento que não fazia antes. Aí, de repente, ele notou que a respiração estava diferente. Ele foi para o médico e constatou que aquele pulmão que estava parado, grudado na parede, já voltou a funcionar. Voltou a funcionar. Se pela medicina não tinha cura, ele voltou a funcionar. Então, quem é que fez o coração ficar dessa forma achatado? Foi o atrito. E quem fez com que o pulmão, fez o pulmão voltar ao normal? Também foi a harmonia, a reconciliação, o perdão. Então, isso é a manifestação que acontece. Na página 260, melhora de saúde e progresso nos estudos. Na província de Miyagi, o senhor Sato tinha 2 filhos com problemas pulmonares. A filha entrou no colégio, começou a ter problema pulmonar, o médico examinando falou, melhor não continuar o estudo desse ano. Mas a filha falou, não, eu vou continuar, eu quero continuar, não quero perder o ano, e começou a ler o quê? A verdade da vida. E ficou curada. Aí, ficou 100% curada. E outro filho estava internado no sanatório, lendo a verdade da vida. Ele começou a praticar a meditação Shinsokan. Em pouco tempo ficou curado. A filha lendo a verdade da vida, e o filho praticando meditação Shinsokan. Os dois, tanto o livro como a prática da meditação Shinsokan, fez compreender a verdade que a vida é perfeita, que a vida é inadoecível, que a vida é eterna. Então ele viu não a si próprio como corpo carnal, mas como vida. Por isso que é importante praticar a Shinsokan. Então vamos recapitular aqui agora um pouco da verdade, volume 3, capítulo 5. O senhor Tabira, ele disse, meu pai faleceu em 1926, mas antes agonizou durante alguns dias antes de conseguir desencarnar. O pai estava doente, ele lembrou que o pai, uns dias antes de morrer, ele agonizou, ficou sofrendo muito. Aí o tio dele comentou o seguinte, talvez esteja acontecendo isso, de seu pai ficar agonizando e não consegue deixar o corpo, porque alguém está orando para ele. Aí lembrou da irmã que morava na Coreia, e passou um telegrama para a irmã. Ele mandou para a irmã e falou, papai sofre, não orar. O telegrama tinha que ser tudo curtinho, porque pagava por palavra, né? Papai sofre, não orar. Mas o pai continuou agonizando. Depois das 12 horas, ele enviou outro telegrama para a irmã. Papai sofre, pare oração. Mudou a frase, papai sofre, pare oração. Às 16 horas chega o telegrama da irmã. Li o telegrama, parei a oração. E quando ela mandou o telegrama, li o telegrama, parei a oração, e o filho recebeu o telegrama, o pai ficou sabendo que a filha tinha mandado o telegrama. Aí ele falou que queria saber o que a filha falou, o que ela falou. Aí o pessoal despistou, não, ela está falando que para o senhor melhorar a saúde. Aí ele, no mesmo instante, ele falou, me levanta. Ele levantou, os filhos ajudaram a levantar o pai, aí naquela hora ele suspirou e deixou o corpo carnal tranquilo, né? Então, aí nós temos que aprender muita coisa. O que é preciso nós entendermos com isso? Primeiro, a comunicação, que as mentes se comunicam, não é?
Então, nessa situação, se o doente já está está meio moribundo, entre a vida e a morte, e muitas pessoas ficam rezando, tem que ficar bom, tem que ficar curado, e faz oração, mas o espírito já está querendo se desprender, já está na hora, já cumpriu a missão, mas aquela fervor, aquele desejo de que fique curado, fica uma guerra. Então fica amarrando, impedindo que o espírito se desencarne e não vá para o mundo espiritual, porque do lado de cá a pessoa está rezando. Então, por isso que a forma de orar nessas horas tem que ser sempre sem apego. Se já cumpriu a missão, então que regresse para o mundo espiritual. Mas se não cumpriu, que restabeleça, por favor, Deus, fazer com que ele fique curado, se ela ainda tem missão para cumprir, não é? Foi isso que eu fiz para minha tia quando ela estava com osteoporose e já bem doente, de cama, já estava quase um ano de cama. Aí falou, quero ver meus netinhos, quero ver meus netos. Aí veio neto de tudo quanto é lugar, né? Tinha bastante filhos. E aí ele falou para mim, então, reza para mim, reza para mim. Eu falei, tá bom. Pensei, uma extrema-unção, né? Como se fosse uma extrema-unção. E simplesmente orei para ela. E ela ficou curada, né? Ficou curada, se levantou, ficou curada, ela não podia nem andar, passou a andar, subir escada, descer escada, 1 ano e 3 meses ela fez isso. Depois realmente regressou para o mundo espiritual. Por isso que uma forma de orar. A experiência do Dr. Ambrose Augusto Ribot, na verdade, a vida, volume 3, está escrito Ribot, mas é Libealte, é o nome correto dele. Dr. Ambrose, ele é médico francês e considerado o pai da hipnoterapia moderna. Hipnoterapia, a pessoa hipnotiza o outro e através da hipnose cura as pessoas, falando palavras no momento que o consciente está dormindo e vai para o subconsciente as palavras que ele está falando. Aí ele hipnotizou uma moça chamada Louise. Ele escreveu num papel, ao despertar, a Louise vai ver o chapéu dela de outra cor, e mostrou para a plateia. Só mostrou, não podia falar porque ela estava hipnotizada, ela não podia ouvir. Ao acordar, ela vai ver o chapéu da outra cor. E ele mentalmente conversou para ela, quando você acordar, não falou, só mentalmente falou, mentalizou. Quando você acordar, você vai ver o seu chapéu da outra cor. Aí despertou a Louise. Quando despertou, mostrou o chapéu para ela. Esse chapéu é seu. Ela deu risada e falou, vocês estão me enganando, estão brincando comigo, né? Bom, para entender melhor, foi uma conversa tão interessante, eu vou ler o trecho aqui. Ó. Esse chapéu não é meu, o formato é igual, mas os senhores estão querendo brincar comigo. Em que ele está diferente? Perguntou o Ribot. O senhor deve saber, porque tem olhos iguais aos meus. Mas eu não noto diferença alguma no seu chapéu. Pode me dizer qual a diferença? Aí a Louise disse o seguinte, ela pensou como se estivesse sendo objeto de zombaria e ficou calada, mas finalmente falou. É que este chapéu é vermelho, mas o meu é preto. Aí o Dr. Ribot pegou o chapéu, fez assim, que apareça a cor verdadeira para ela, pensou para ela que apareça a cor verdadeira. Aí ela começou a ver o chapéu na cor real, mas só ela estava vendo na outra cor, porque ele sugeriu isso quando ela estava hipnotizada. Isso mostra que ele era em estado de hipnose, mentalizou que ela ia ver no chapéu na outra cor. Então isso mostra o quê? A força da comunicação mental. As mentes se comunicam. Então esse exemplo, essa experiência é realmente interessante. Ela mostra o efeito que as nossas vibrações mentais podem produzir quando mentalizamos algo. E acredita naquilo, acontece, acaba manifestando isso. Por isso também que a outra experiência aqui é interessante. Até pedir para o Álvaro projetar aqui. Ó. Vendo? Dr. Okrolov, que era médico russo, em 24 de outubro,
em Le Havre, experiência psicopsicológica. Participaram o Dr. Clorwix e mais 2 pessoas. Então, como não tinha permissão, colocou D e J. Hora da mentalização será determinada por sorteio. Então, o Dr. Clorwix falou, para não pensar que tem marmelada, nós vamos sortear a hora que vai ser feita a mentalização. Okay? Você não vai para foi combinado, não sei o quê. Então, vamos sortear. E o senhor Gilbert deverá saber o horário somente após chegar à casa do objeto de experiência. Então, o senhor Gilbert, que ia fazer a mentalização, ele só poderia saber quando, após chegar na casa da pessoa que ia passar por essa experiência. E ela não sabia disso, ela não sabia de nada. Ninguém mais deverá saber a hora da experiência, mas ninguém. Continuando. A experiência, transmitir a senhora B e atraí-la à casa do senhor Gilbert, que fica a meia milha de distância. Então, o que ele ia mentalizar? O senhor Gilbert ia falar, você vai na minha casa, 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 mentalizando. E ela não sabia de nada, não sabia que estavam fazendo essa experiência. A hora sorteada foi 20 horas e 55 minutos, ou seja, 5 horas para... E seria até 21h40. Saíram da casa do senhor Gilbert e foram para a casa da senhora B. Mas não entraram na casa, ficaram de longe espiando a casa. Quem que estava dentro da casa? Estava ela, a senhora B e uma cozinheira. E ficaram espiando-se pela janela que estava lá dentro, mas sem fazer barulho. E aí os 2 grupos se separaram, né? Então o B e J ficaram separados. E nisso, a mentalização para que o senhor Gilbert começou às 20h55. 5 minutos depois, 21 horas, o piano começou a tocar. A senhora B estava na casa dela e começou a tocar piano. Mas tocou pouco tempo. Pouco tempo depois, a senhora B parou de tocar piano e apareceu na porta da casa. Ficou olhando. E os 2 que estavam escondidos atrás de arbustos ficaram só observando. E era... lá na porta, olhando, e voltou para casa, entrou para dentro. Ele entrou para casa outra vez. Entrar para dentro é óbvio, né? Ninguém entra para fora. O senhor Gilberto já estava mentalizando concentradamente e ele perdeu os sentidos. E acordou, voltou ao normal às 21h35. Às 21h35, o senhor Gilberto voltou ao estado normal. Tinha desmaiado. E às 21h30, a senhora B aparece novamente na porta. Abriu e saiu, olhou e saiu caminhando, saiu de casa caminhando apressadamente. E os 2 grupos começaram a seguir a senhora B, sem que ela percebesse, mantendo certa distância. E às 21h36, o senhor Gilbert havia recobrado os sentidos e continuou mentalizando. 10 minutos depois, os 2 grupos chegam na casa do senhor Gilbert. 10 minutos depois, o senhor Gilbert, pensando que a experiência havia fracassado, saiu à procura dos 2 grupos. Quando ele saiu, deu de encontro com o grupo. Nisso, que o senhor Gilbert levantou, a senhora B passou por ele sem perceber que era ele. Passou sem perceber. E entrou na casa do senhor Gilbert, falando, onde está o senhor Gilbert? Onde será que ele foi? Onde está? Aí o senhor Gilbert já tinha ido para o escritório dele, estava sentado, e quando ela viu o senhor Gilbert lá sentado, bateu palma como se uma criança ficasse feliz. Ah, ele está aqui, né? Então, exatamente aquilo que eles mentalizaram. Você vai sair da sua casa e vai na casa do senhor Gilbert. Você vai sair da sua casa, você vai na casa do senhor Gilbert. Então, isso daí é um exemplo que o mestre citou, mas em Goiânia, eu não vou falar o nome do preletor, mas em Goiânia é o preletor que fez isso várias vezes. Eu não vou falar o nome, não sei, porque eu não pedi para autorização para ele falar. Mas ele está assistindo essas aulas, é uma pessoa que não perde essas aulas. Ele falou, uma vez, estava lá conversando com ele, ele disse que falou para a esposa, vamos fazer uma brincadeira com o fulano? Ô fulano, liga para mim. Fulano, liga para mim. Fulano, liga para mim. Fulano, liga para mim. E nisso, toca o telefone na casa dele. Ô fulano, quase que eu falo o nome dele.
tudo bem com você? Eu não sei por que eu estou ligando para você, eu não sei por quê. Aí ele deu uma risadinha e falou, não, está tudo bem com você, está tudo bem, então tá bom, né? Então ele ligou sem saber por que ligou, mas é porque lá esse pretor tinha falado, liga para mim, liga para mim. Então as mentes se comunicam. Então exatamente aquilo que eu citei no meu livro também, que quando minha mãe não tinha telefone, porque o telefone era caro, eu durante o dia mentalizava. Olha, eu vou hoje à noite eu vou fazer palestra perto da casa da senhora, então faça aquela comida que eu gosto. Isso foi na década de 70, né? Faz aquela comida que eu gosto, tá? Aí chegava na casa dela, a primeira coisa que ela falava, sabia que você vinha, por isso que eu fiz a comida que você gosta. Isso era sempre assim. Então, as mentes se comunicam, tá bom? Então, comunicar a mente de forma saudável. Acabou o tempo, já passou do tempo, até passou da hora até. O maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil será realizado no dia 16 de abril de 2023, quando manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos. Nesta data, teremos a oportunidade de participar presencialmente da 67ª festividade do Santuário Roso do Brasil e, na sequência, da cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, que em 2023 será realizada pelo 39º ano seguido. Venha pessoalmente renovar os seus laços de gratidão. Cada alma e família consagrada na festividade passa a receber 5 orações diárias com a leitura das 3 sutras sagradas e dos 2 cantos em louvor, efetuadas por oficiantes nos 365 dias do ano. Caso não possa participar, envie com antecedência seus registros e assista à transmissão virtual ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir das 8h30, diretamente da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna. Para sua comodidade, você tem à disposição algumas opções para efetuar as inscrições. Você pode ir até a sede da Seichonoye mais próxima para preencher de próprio punho. Também pode preparar a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 22 46. Acessando a página da festividade do Santuário Roso dentro do portal da Seichonoye do Brasil, sni.org.br, você encontra mais informações sobre o significado deste evento e de como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do Reino de Deus. Participe, vá até o santuário presencialmente ou envie os nomes e assista à transmissão da cerimônia principal ao vivo, orando em conjunto com milhares de pessoas de todo o Brasil e também do mundo. 67ª festividade do Santuário Roso do Brasil e 39ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 16 de abril de 2023, presencialmente na Academia de Ibiúna, ou ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir das 8h30. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário. Muito obrigado!